Olá, boa noite, que a graça e a paz do Senhor venha estar sobre cada um nesse momento, abrindo esta live para poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Hoje quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, segundo o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14, que fala a respeito da vocação dos primeiros apóstolos. E eu creio que Deus, Ele falará conosco através da sua palavra, porque a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração, ela edifica o nosso coração, ela edifica a nossa vida. E peço que você compartilhe, comente, compartilhe com outras pessoas que você conhece. Quero falar um pouco hoje sobre a vocação dos primeiros apóstolos. Eu creio que Deus falará ao meu e ao seu coração. Está escrito assim no Evangelho de Marcos, capítulo 1, ao versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com um jornaleiro, foram após ele. Bom, neste texto, antes da vocação dos primeiros apóstolos, a Bíblia diz que João foi entregue à prisão. Jesus foi para a Galileia para pregar o evangelho do reino de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus ele estava andando junto ao mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, que estavam lançando as redes no mar. E Jesus, quando viu os dois irmãos lançando a rede sobre o mar, a Bíblia diz que Jesus falou para ele: vinde após mim, que eu farei que sejais pescadores de homens. E nós podemos já compreender que Jesus, quando vê os dois, Simão e André, Jesus vai ao próprio encontro dos dois. E assim, podemos compreender que quando uma pessoa ela é escolhida para o ministério, para o chamado, para a obra de Deus, para um propósito de Deus, o próprio Deus vai ao encontro do escolhido. O próprio Deus
vai ao encontro do escolhido. Por isso que o escolhido por Deus, ele não consegue fugir de Deus. Por quê? Porque é o próprio Deus que vai ao encontro dele. E quem poderá se esconder de Deus? Quem poderá se esconder dos olhos de Deus? Nenhum homem sobre essa terra consegue esconder-se de Deus. Jesus fala para Simão e André: vinde após mim, que eu farei que sejais pescadores de homens. E nós compreendemos que Deus, ele escolhe pecadores para a sua obra. Deus, ele escolhe pecadores para a sua obra. E a partir do momento que Jesus estava andando junto ao mar da Galileia, quando Jesus vê Simão e André, Jesus logo fala para eles: vinde após mim, que eu farei que sejais pescadores de homens. Da mesma forma, se você é um escolhido de Deus, Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe para um propósito. Deus, ele vai ao teu encontro. Deus, ele vai ao teu encontro, te chamar para a sua grande obra. Mas aí você se pergunta: como Deus, sendo santo, perfeito, ele escolhe pecadores para a sua obra? Sabe por quê? Porque nem sempre será pela nossa capacidade. Porque o homem que é pecador, o próprio Deus santifica. O homem que é ímpio, o próprio Deus torna-lo justo. E nós vemos nesse texto que os discípulos Simão e André, quando são convocados para essa grande obra, logo eles largam as redes, sem questionamento nenhum. Sem questionamento nenhum. Jesus não prometeu, não chegou prometendo para os dois, dinheiro. Jesus não chegou prometendo para os dois que dentro do propósito, dentro da vocação, os tornaria ricos. Mas Jesus falou que faria deles pescadores de homens. Nem sempre o chamado te garante riquezas. Mas se você obedecer o chamado de Deus, tenha a certeza que através da sua vida, o Espírito Santo de Deus te usará para ganhar almas, para ganhar vidas. O escolhido por Deus terá um encontro com Deus. O escolhido por Deus, o próprio Deus vai ao seu encontro. Não questione quando Deus te chamar para a sua grande obra. Apenas obedeça à voz de Deus e cumpra o chamado. Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe.